Senhor, aqui está o teu servo que vai trazer a palavra nessa manhã, Pai. Que ele venha ser, meu Pai, um canal de bênção, meu Deus. Que ele venha ser, meu Pai, a voz do Senhor, meu Pai, para falar aos nossos corações. Te agradeço pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos, pelo pão, Pai. E muito mais, meu Deus, pelo sacrifício de entregar o nosso Senhor naquela cruz em nosso lugar. Pai, muito obrigado por tudo. Seja, meu Pai, honrado e adorado, meu Pai, no nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Bem forte para o Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor. Os pais aqui presentes, que Deus continue abençoando, guardando, dando vitória e forças para continuar, né? Aí essa batalha de ser pai, glória a Deus. Ser pai qualquer um pode ser, mas pai responsável, que cuida, que aconselha, que dá conselho para manter os seus filhos no caminho do Senhor, não é fácil não. Glória a Deus. Quero deixar aqui uma rápida mensagem no livro de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso 11. E quem pudesse colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 15, verso 11. A seguir, diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Por gentileza, retome os seus assentos. Irmãos,
Hoje é um dia especial onde é comemorado o Dia dos Pais, mas todos nós sabemos que Dia dos Pais são todos os dias. Todos os dias nós educamos os nossos filhos, aconselhamos. Todos os dias passamos por lutas, por aflições. E na maioria das vezes passamos por coisas que não queríamos passar. Como diz o mundo aí fora, né, irmãos? Engolimos sapo no trabalho, onde quer que seja, para poder dar uma vida melhor para os nossos filhos. E o verdadeiro pai sabe, irmãos, que ser pai não é fácil. Como eu já falei aqui no início, qualquer um pode ser pai. Mas pai responsável, pai que aconselha, pai que cuida, isso é privilégio para poucos. O verdadeiro pai sabe que não é fácil. Uma casa, educar os seus filhos, aconselhar. O verdadeiro pai sabe, irmãos, que para manter uma família, os filhos no caminho do Senhor, irmãos, não é fácil. E a parábola do filho pródigo que acabamos de ler serve para nos ensinar o verdadeiro valor de um pai, como já foi falado aqui nessa manhã. Onde o texto vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos e o mais novo pediu parte da sua herança para o seu pai. E o texto vai dizer que o pai repartiu a fazenda entre eles. E o mais moço, mais novo, o texto diz que ele partiu para uma terra longínqua. E o texto vai dizer que, havendo ele gastado tudo naquela terra, houve uma grande fome. E ele começou a passar por necessidades. E o texto vai dizer que um dos cidadãos daquela terra, glória a Deus e aleluia, deu a ele uma tarefa de apacentar porcos. E ali ele desejava comer as bolotas, a comida dos porcos, mas o texto vai dizer que ninguém lhe dava nada. E o texto vai dizer que ele, tornando em si, em outras palavras, caiu a ficha. Aleluias! E ele começou a pensar: quantos trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui perecendo necessidades? E o texto vai dizer que ele se arrependeu e, aleluias, e voltou para a casa de seu pai. E a Bíblia vai dizer que quando o pai viu ele de longe, se alegrou, agarrou o seu filho, beijou, aleluia, se alegrou. E imediatamente mandou seus servos colocar anel nos seus dedos, calçar a sandália, vestir a melhor roupa e mais, trazer o bezerro cevado, para que eles comessem e se alegrassem.
Glória a Deus e aleluias. Esse filho aqui mais novo representa o filho rebelde. Aleluia. Que está na casa do Pai, que está na igreja do Senhor, que tem tudo. Deus não deixa faltar nada. Aleluias. Deus tem dado vitória, Deus tem enviado a providência, e mesmo assim ele reclama, ele quer sair, aleluias, da presença do Senhor. A terra longínqua representa o mundo perverso, e o Pai representa o Deus Todo-Poderoso, que ali na cruz do Calvário pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Independente do que você tenha feito, a besteira que você tenha feito, Ele está de braços abertos para te receber. Aleluia! Aquele homem podia muito bem ignorar o seu filho. Não. Você pediu parte da herança, eu te dei. Agora você se vira. Não tem mais nada aqui para você não. Mas como eu já falei no início, o verdadeiro pai é aquele que cuida. É aquele que ama. É aquele que aconselha. É aquele que mesmo passando por momentos difíceis, aleluias, tem uma palavra de vitória para o seu filho. Glória a Deus. E nós, como pai de famílias, temos que ser exemplo para os nossos filhos, para a nossa casa e para a nossa família. E para manter uma família de pé, filhos na presença de Deus, é necessário estar nos caminhos do Senhor em espírito e em verdade. Porque não é fácil, igreja, manter filhos nos caminhos do Senhor em meio a um mundo perverso, em meio a um mundo corrupto, em meio a um mundo que o amor ao próximo já não existe mais. Você manter seus filhos nos caminhos do Senhor é um privilégio de Deus. E nós temos que estar em espírito e em verdade na presença de Deus, porque senão ninguém consegue. Não é fácil. Aleluia, você ser pai. E Deus fez me lembrar agora aqui do meu pai. Como eu queria que ele estivesse vivo nessa manhã, para mim poder abraçá-lo, para mim poder beijá-lo. Meu pai era aquele que me aconselhava. Meu pai nunca me bateu, nunca me deu uma palmada, mas ele me aconselhava de uma maneira que eu entendia o que era para fazer e eu era obediente a meu pai. Minha mãe não, minha mãe me descia o reio, com vontade, com força. Eu também louvo a Deus pela vida dela, porque talvez se ela não tivesse feito isso, eu era um paspalhão aí do mundo. Louvo a Deus pela vida da minha mãe também, que me aconselhava, ó, na cajadada. E meu pai vinha, ó, passava a mão na minha cabeça: meu filho, obedeça a sua mãe. Quando sua mãe mandar você fazer assim, você faz assim. Senão você vai apanhar. E era quase todo dia uma surra. Mas hoje eu estou aqui para a glória de Deus. E como eu queria que ele estivesse vivo nessa manhã para mim poder abraçá-lo. E você que tem um pai vivo, agradeça a Deus. Obedeça a seu pai. Obedeça também a sua mãe. Quando a gente fala o pai, né, irmãos? É o pai e a mãe. É os dois. Honre o teu pai. Obedeça o seu pai. Porque o seu pai é aquele que sempre quer você bem. O verdadeiro pai nunca vai te dar um conselho para que você vá para um caminho ruim. O mundo está aí. Glória a Deus. Conselhos ruins a gente vai ouvir todos os dias de pessoas que dizem que é os nossos amigos. Bora ali fazer isso, bora ali fazer aquilo. Não vá.
Quando seu pai, sua mãe disser não vá, não vá, porque você vai pagar preço. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Não vá, obedeça a voz de Deus, obedeça a voz do seu pai, obedeça a sua mãe, honre teu pai, honre tua mãe, como diz a palavra do Senhor, para que os teus dias se prolonguem na terra. Não seja rebelde, não seja nariz empinado, não seja orgulhoso, seja humilde, obedeça a seu pai. Obedeça a sua mãe. Sua mãe, seu papai nunca vai lhe dar um conselho para que você venha quebrar a cara. Não. Aleluias. E nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós aprendemos que tem pessoas que estão na casa do Pai, estão na casa do Senhor, que tem tudo. Deus tem honrado, Deus tem dado vitória, Deus tem enviado socorro, Deus tem enviado a cura, Deus tem enviado a provisão, e mesmo assim a pessoa quer sair dos caminhos do Senhor. Não saia, não saia, porque lá fora você vai pagar preço, vai desejar comer as comidas dos porcos, e ninguém vai lhe dar nada. Mas se você saiu e quer retornar, retorne. Porque o Pai está de braços abertos para te receber. Porque Ele é Pai bondoso, Ele é Pai amoroso. E ali na cruz do Calvário Ele pagou um preço para que estivéssemos aqui nessa manhã. E se você crê nessa palavra, levante as suas mãos e dê um brado de vitória nessa manhã. Obedeça a seu Pai, pelo amor de Deus. Não seja rebelde. Hoje a gente vive em um mundo onde a gente vê coisas absurdas. É filhos respondendo o pai. São filhos querendo colocar ordem em seus pais. Glória a Deus. Na minha época era cajadada, era bainha de facão, era havaiana no lombo, era cipó de goiaba no lombo. Ficava com o couro todo marcado. E nós tivemos orgulho, nós que somos mais velhos, tivemos orgulho de ter vivido essa geração, irmão Heleno. Onde filhos eram obedientes com os pais. Hoje ninguém pode falar nada que o filho quer responder. Sai batendo o pé, sai batendo porta, sai xingando, sai murmurando. Na minha época era na bainha de facão. Filho rebelde era tratado assim, não era, seu Jorge? Era assim, a sandalhada. A gente que estivesse conversando, meu pai que estivesse conversando, minha mãe, eu passasse no meio para ver o tapa que eu tomava no meio da cara. Não era depois não, era na mesma hora. Minha mãe está lá com quase 100 anos, mas eu tenho o maior respeito pela minha velhinha. E soube me criar, soube me educar. Porque talvez se ela não tivesse feito assim, eu era um orgulhoso, nariz empinado, paspalhão, ninguém pode falar nada, que já quer responder, né? Pois na minha época era na bainha de facão, viu? Cipó de goiaba no lombo, tapa por cima da cara. Minha mãe não tinha essa não, minha tia também. Minha tia também me educava também, era tapa no meu pescoço. Minha professora, eu vivi uma época que minha professora me educava. Minha mãe dava ordem, pode bater, pode descer a ripa, pode botar no castigo. E minha professora tinha uma palmatória, ó, que eu conversasse, tome aqui o seu, Orgulho de ter vivido essa geração. Você que tem seu pai vivo, sua mãe viva, honre. Dê honra a seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe faz das tripas coração para te ver bem, para poder te dar o melhor. Pois é isso aí. Um celular, quem podia ter, Walter, naquela época? Ninguém.
Era artigo luxuoso. Hoje esses jovens aí têm tudo e reclamam de barriga cheia. Na minha época, se eu tivesse o alimento, eu já dava glória a Deus. Porque nem café direito eu tomava. E hoje vocês têm tudo para a glória de Deus. Está na casa de Deus e é rebelde, quer sair. Se você quiser sair, saia, mas sabendo que você vai pagar preço. Saiu e quer voltar, retorne. Que o Pai está de braços abertos para poder te receber. Se coloquem de pé em nome do Senhor Jesus, para não tomarmos mais tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Espírito diz à igreja, amém? Estenda as suas mãos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado Espírito Santo, nós te damos graças, meu Pai, por ter vivido uma geração, meu Pai, onde os filhos eram obedientes, meu Pai, a seus pais. Te damos graças, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos sustentou, nos deu graça e permitiu que nós chegássemos aqui nessa manhã, meu Pai. Eu oro, meu Deus, por todos os pais que estão aqui presentes, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los cada dia mais e mais, meu Deus, dando vitória, dando forças, meu Deus, em meio às lutas. Renovando a fé, meu Pai, renovando, meu Pai, as nossas esperanças, meu Deus, porque o verdadeiro pai, meu Deus, sabe que não é fácil, meu Deus, ser um pai responsável, meu Deus. Então que o Senhor possa abençoar todos os pais desse Brasil, desse mundo, meu Deus. Oramos também, meu Deus, pelos filhos, aqueles, meu Deus, rebeldes, que o Senhor, meu Deus, possa tratar. Que o Senhor, meu Deus, possa colocar no coração deles, meu Deus, que eles têm que honrar, meu Pai, primeiramente ao Senhor e depois aos seus pais, meu Deus. Oramos, meu Deus, por todos os filhos, meu Deus, aqui, meu Pai, deste lugar, meu Pai, dessa comunidade, da nossa cidade, do nosso Brasil, meu Deus. E que o Senhor, meu Deus, possa abençoar todos, dando vitória, meu Deus, dando forças, meu Deus, e livrando de todo o mal. Esta é a oração dos justos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Pastora Damiana, Deus abençoe a todos. Rapidinho, irmãos. Algum filho corajoso aí quer fazer uma homenagem ao papai? Eita glória. Vão pensando aí que a gente vai fazer o sorteio aqui. Deixa eu pegar aqui os brindes. Nós temos aqui 3 brindes, irmãos. Doado pela irmã Damiana. Vocês continuam orando por mim para que as vendas aumentem, que todo ano tem presente. Glória a Deus. Vou chamar aqui essa princesa. Vou começar pela princesa aqui. Vem cá. Tire aqui o nome de um papai aqui. Quem será que vai ganhar? Quem será, ó? O brinde aqui. Uma caixa de sabonete Natura, muito perfumado. Vou chamar aqui o pastor Carlos para fazer a entrega desse presente para o presbítero Joel. Aí, ó. Deus ouviu aqui, ó. Presbítero Joel. Tira a foto aí.
Quem será o próximo? Agora é uma caixa de sabonete da Jequiti. Quem vai ficar para fumar? Vem, Salomão. Salomão, tira aqui. Vem daqui, Salomão. Quem será dessa vez? Quem será? Ó, aqui nessa igreja tem uma coisa interessante. Sempre que fazer um sorteio, um visitante ganha. Dessa vez foi o irmão José Carlos. E vai ser entregue para o pastor José Carlos também. Eita glória! Eita. Agora eu vou chamar quem aqui? Quem aqui? Viste. Agora aqui é um refil da biografia masculino. Acabou. Quem será? Eita. E agora? Saiu pro pastor Carlos. O pastor Carlos vai doar para alguém? Então vai fazer de novo. Vem agora, Eloá. Vem aqui, Eloá, tirar. O pastor Carlos tá doando novamente. Tá vendo? O pastor Carlos ganhou. E agora? Então... então tá entregue. Então tá bom. Então vamos aplaudir o Senhor. Aqui tem um brinde para todos os pais. Tem uma lembrancinha simples aqui, mas é de coração. Enquanto a gente distribui aqui, o pastor Carlos já vai fazer encerramento aqui. E a gente já vai participar do banquete, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Quem tá feliz com Jesus diz amém. Então, glória a Deus. Primeira vez, amém, né, irmãos? Primeira vez que eu recebo, que eu sou premiado. Então, graças a Deus por isso. Também honrar, amém? A gente honra em vida, amém? E também fica o legado. A gente também fala o legado. Legado é aquilo que a pessoa deixa de bom. E o meu pai deixou também coisas boas. Então eu sempre comento sobre o meu pai, que partiu, mas fez o melhor. Foi pai e fez papel de mãe também. Porque quando minha mãe faleceu, então deixou aquela rencada de menino. Ela faleceu muito nova, com 40 anos de idade. E aí meu pai foi que tomou a rédea. E eu agradeço a Deus pelo meu pai. Partiu, mas que Deus, eu sei que está com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a irmã Damiana está passando os brindes. Amém? Essas canecas que era para vir sortidas, mas só veio vermelha e preta. E eu disse, eu não sou Vitória nem Flamengo, mas vou aceitar essa caneca assim mesmo. Só veio vermelha e preta. Eu queria azul, branca, vermelha. Glória a Deus, amém? Vai dar, Dami, faz? Vai dar a quantidade? Deu? Então Deus abençoe. É minha? Ô, glória. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos orar agora para participar dessa ceia. Agradecer ao Senhor em nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Vamos apresentar ao Senhor esse banquete em nome do Senhor e Salvador Jesus e agradecer a Ele por mais um dia abençoado. Que todos os pais tenham hoje um dia abençoado, de vitória, alegre. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos. Ó Deus, te engrandecemos em nome de Jesus. Também pela vida das tuas filhas, dos teus filhos, Senhor, que prepararam esse banquete, Senhor. E eu creio que nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para participar dessa ceia maravilhosa, desse banquete. Continua abençoando a todos os pais do mundo, meu Deus.
Onde houver um pai, que o Senhor dê força, dê sabedoria, dê direcionamento, Senhor. Em nome de Jesus, console os seus corações, dê vitória, Senhor. Abençoa a todos em nome de Jesus. Nós concordamos com todas as orações que foram feitas neste lugar, Paizinho. Abençoa, Senhor, os pais desta rua, os pais do Vilela, os pais, ó Deus, de Ilhéus, da Bahia, do Brasil e do mundo, Senhor. Nós colocamos todos em tuas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Que a igreja diga amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam com todos, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.